Projeto de Lei número 580, de 2007, apensados PL número 4914, de 2009, PL número 5167, de 2009, PL número 1865, de 2011, PL número 5120, de 2013, PL número 3537, de 2015, PL número 5962, de 2016, PL número 8928, de 2017 e PL número 4004, de 2021. Altera a Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, para dispor sobre casamento civil de união homoafetiva. Autor, deputado Clodovil Hernandes. Relator, deputado Pastor Eurico. Passo a ler agora o mérito. A redemocratização brasileira é um processo em disputa. Não se trata de um milagre teológico ou um ato de vontade aleatório e isolado no tempo e espaço, mas um processo dinâmico, uma construção permanente, que ao longo das gerações e dos conflitos históricos vai garantindo, produzindo e ampliando um espaço político público de reconhecimento, para que a dignidade, a liberdade, a singularidade e os direitos de todas as pessoas sejam respeitados e celebrados. O Estado democrático de direito é, ao mesmo tempo, uma conquista e uma tarefa de toda a sociedade. E a Constituição, marco histórico dessa tarefa contínua, opera como matriz e fonte, fluxo e horizonte dos nossos movimentos de democratização. Nas últimas décadas, como sociedade brasileira, povo plural, diverso e participativo, experimentamos importantes avanços no plano da produção e da garantia de direitos humanos, sociais e políticos. É fato que ainda há muito a ser trabalhado e que a luta por dignidade e direitos é permanente, mas isso não significa que não temos conquistas a celebrar. Não habitamos hoje o mesmo espaço político estreito, claustrofóbico e ameaçador que ocupávamos nos dias imediatos à ditadura civil-militar, que suspendeu, revogou, perseguiu, desapareceu e eliminou vidas, liberdades e direitos humanos. Entre 1988 e hoje, com muita luta social e movimentação popular, amadurecemos nossa democracia. Ampliamos participação social, trabalhamos para reduzir desigualdades e privilégios, criamos canais de articulação permanente entre a sociedade e a política institucional, conquistamos espaços de representação para diversos movimentos sociais, construímos instituições públicas e de Estado para valorizar direitos humanos, pluralizamos o espaço público brasileiro, coletivos politicamente minoritários, outrora esmagados ou invisibilizados pelo poder, lutaram e conquistaram seus espaços de reconhecimento democrático. Crianças e adolescentes, juventudes, idosos, pessoas com deficiência, povos originários, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, população negra e pessoas LGBTQIA+. Ao longo destes processos, estas populações, outrora relegadas à subcidadania, lutaram e foram ampliando o acesso aos direitos. Direito à educação, à saúde, à assistência social, à previdência, ao trabalho, à moradia, ao meio ambiente, à alimentação, à mobilidade, à cultura e ao lazer, transversalizados pela existência real e dinâmica de cada uma dessas pessoas e coletividades, porque o direito não é acontecimento puramente abstrato, mas um processo social que se dá no corpo concreto de cada um e cada uma de nós. Neste cenário de transformações sociais e políticas é que emergem as reivindicações de direitos por parte da população LGBTQIA+. Como demonstra a doutora Regina Facchini, professora titular
e pesquisadora da Unicamp, os anos 1990 e 2000 assistem a processos simultâneos de adensamento da participação socioestatal e da cidadanização destes sujeitos políticos, a redemocratização e o desenvolvimento de mecanismos de participação e diálogo socioestatal com o envolvimento de movimentos sociais na formulação, na implementação e na avaliação de políticas públicas e o consequente processo de institucionalização das organizações formaram as condições de possibilidade para tal emergência. Professora Facchini, 2020. O processo de reconhecimento dos sujeitos do movimento LGBTQIA+, como sujeitos de direitos, desenvolve-se como desdobramento de ciclos de mobilização relacionados à Constituinte e é concomitante à abertura de espaços de diálogo e de participação como comitês e conselhos. O ápice do processo de cidadanização ocorre nos anos 2000, com a criação de estruturas de gestão dedicadas a políticas para mulheres, igualdade racial e combate à homofobia, além da convocação de conferências em âmbito municipal, estadual e federal, destinadas a embasar a formulação e a avaliação de políticas públicas. Um marco histórico deste processo de cidadanização, fundamental para a qualidade da experiência democrática no Brasil, é o reconhecimento das uniões homoafetivas e a afirmação institucional da legitimidade do casamento civil entre pessoas LGBTQIA+, pelo Supremo Tribunal Federal. Em maio de 2011, o plenário do Supremo Tribunal Federal, de forma unânime, equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo assim a união homoafetiva como um núcleo familiar. A decisão foi tomada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.277 e da arguição do descumprimento de preceito fundamental ADPF 132. Na citada decisão, o STF conferiu interpretação conforme a Constituição, ao artigo 1732 do Código Civil, para aplicar princípios constitucionais ao caso, como dignidade da pessoa humana, proibição da discriminação, pluralismo como valor sociopolítico-cultural, liberdade e autonomia da vontade do indivíduo para dispor da própria sexualidade, direito à intimidade e à vida privada e à promoção do bem de todos como objetivo constitucional. Além disso, o STF entendeu que não há na Constituição um conceito fechado ou reducionista de família, nem qualquer formalidade exigida para que ela seja configurada. Ressalta também que tudo aquilo que não está juridicamente proibido ou obrigado está, então, juridicamente permitido. Nesse sentido, como nem a Constituição e tampouco o Código Civil vedam a união homoafetiva como entidade familiar, ela sim pode ser considerada. Ainda do ponto de vista jurídico, a resolução número 175, de 14 de maio de 2013, do CNJ, veda às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. A medida foi tomada como forma de garantir o cumprimento da decisão do STF e, em 2023, completou 10 anos. De acordo com pesquisa feita
pelo IBDFAM, percebe-se que o crescente impacto positivo e democrático da decisão do STF na vida cotidiana da população brasileira. Enquanto em 2013 foram realizadas 3.700 celebrações, em 2022 os números praticamente quadruplicaram. Foram 12.987. Ainda de acordo com a pesquisa, foram contabilizadas 76.430 casamentos entre pessoas do mesmo sexo no Brasil até abril do ano de 2023. Por fim, um dado mundial esclarece, torna nítido ou nítida a necessidade de que a população LGBTQIA+, tenha visibilidade perante o legislativo e as políticas públicas. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos a nível global, no Brasil, 51% das pessoas são favoráveis ao casamento homoafetivo, enquanto 15% acreditam que casais homoafetivos devem ter seus direitos reconhecidos, mas não devem se casar, e 20% não têm certeza e 14% afirmam que casais homoafetivos não devem ter nenhum tipo de reconhecimento. Eu te passo aqui. Nos últimos anos, caminhando para a minha parte final, porém, com a ascensão da extrema-direita, a erosão dos pactos e relações das forças democráticas ocidentais, a destruição das políticas públicas alinhadas à perspectiva dos direitos humanos, a radicalização política dos campos religiosos referenciados pelo cristianismo fundamentalista e a emergência de valores reacionários tradicionalistas na política, tais como nacionalismo, xenofobia, neoconservadorismo, patriarcalismo, supremacismo branco, racismo, homofobia e transfobia, temos assistido a constantes ataques à diversidade sexual e de gênero no Brasil. Ataques que se estendem, por óbvio, às pessoas, instituições e processos políticos que se fundamentam na relevância da garantia, da proteção e da ampliação dos direitos às populações LGBTQIA+, no Brasil. O ódio fomentado contra a democracia se confunde com ódio àqueles e aquelas que lutam por democracia e direitos humanos no Brasil. As pautas e pessoas consideradas desviantes, divergentes da moralidade heteropatriarcal, dita judaico-cristã, tornaram-se as grandes obsessões políticas da extrema-direita religiosa, alvos de uma violência sistemática, discursiva e institucional que é executada na perspectiva de uma ação purificadora e expiatória. Em outras palavras, seriam as pessoas não héteros e as suas defensoras progressistas as grandes forças políticas culpadas pela destruição da chamada família judaico-cristã e dos valores tradicionais da nossa civilização, devendo, portanto, serem expurgadas e eliminadas da convivência social. Trata-se, portanto, de uma violência de matriz teológica operando tanto no cotidiano quanto por vias institucionais do Estado.